Quanto à coleta para o povo de Deus, faço como ordenei à igreja da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com sua renda, reservado para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém, com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem, aonde quer que eu vá. Desta vez eu não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar um tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecostes, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Se Timóteo for, tome providência para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalhará na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o despreze. Ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que ele possa voltar a mim. Eu estou esperando com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, insisti para que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quis de modo algum ir agora, mas irá quando tiver uma boa oportunidade. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto de Acaia, e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos os que cooperaram e trabalharam conosco. Alegrei-me com a vinda do Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como eles. As igrejas de província da Ásia enviam saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui enviam saudações, saúdam uns aos outros com um beijo santo. Eu, Paulo, escrevi esta saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. A graça do Senhor Jesus esteja com vocês. Recebam o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Amém. Aleluia. E agora, Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como eu prometi a Moisés. Todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio ao Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande. No alto não. Como é que no Ali. O Senhor, calma, eu li errado aqui. no Eu tô subindo tudo, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com vocês. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que eu prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Assim, Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias, vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, dá a vocês. Mas as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué disse: Lembre-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês. Quando o Senhor, seu Deus, prometeu descanso e dá a vocês essa terra, as suas mulheres, os seus filhos e os seus rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu ao leste do Jordão. Mas todos os homens da guerra, preparados para lutar, atravessarão a frente dos seus irmãos israelitas. Vocês o ajudarão até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a terra que Moisés, o servo do Senhor, deu a vocês, ao leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Então eles responderam a Josué: Tudo o que você nos ordenar, faremos, e aonde quer que nos envie, iremos.
Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra suas instruções e não obedecer suas ordens, seja o que for você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe: Mande embora os homens que entraram na sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás dele, talvez o alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho, que vai para o lugar de passagem do Jordão, e logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: Sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram ao leste do Jordão com Sião e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondoso com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai e da minha mãe, de meus irmãos e das minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida é pela de vocês. Os homens lhe garantiram: se vocês não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. Ele lhes disse: Vão para aquela montanha, para que os perseguidores não encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhes disseram: Estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Se, quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pelo qual nos ajuda a descer, e se não tiver trazido para sua casa seu pai, sua mãe, seus irmãos e toda a sua família, qualquer pessoa que sair dessa casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu, e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Quando partiram, foram para os montes e ali ficaram 3 dias, até que seus perseguidores regressassem. Estes o procuraram ao longo de todo o caminho, e não acharam. Por fim, os 2 homens voltaram. Desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num. Eles contaram tudo o que lhes havia acontecido, e disseram a Josué: Sem dúvida o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. De manhã, bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram essa ordem ao povo: Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas, carregando a arca, saiam da sua posição e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão o caminho de seguir, pois vocês não passarão por lá. E Josué ordenou ao povo: Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: Levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram à frente. E o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes, que carregam a arca da aliança. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: Venham ouvir as palavras do Senhor, seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hetitas, os heveus, os ferezeus, os girgaceus, os amorreus e os jebuseus. Vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessar o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, ou soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a corrente será represada e as águas formarão uma muralha.
Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram na água, as correntes que descia parou de correr e formou uma muralha, a grande distância perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente, e assim o povo atravessou o rio em frente a Jericó. Os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou, pisando em terra seca. Aleluia. Caraca, eu não sabia disso não. Então teve um outro milagre aqui na outra parada. Glória a Deus. Aleluia. Mais um dia lendo a Bíblia. Agora Josué, seja forte e corajoso. Aquele que liderou Israel para a terra que foi prometida. Glória a Deus.